empresa. Deixa eu trocar aqui para outra sala, aonde eu vou poder escrever para você ir aí assistindo. Então, todo mundo que abre uma empresa, em algum momento, ele vai estar sentindo uma dor do negócio não evoluir tão rápido quanto ele espera, de não gerar o resultado que estava esperando. E é simples entender que geralmente as pessoas estão errando em estratégias que deveriam estar aplicando, mas por muitos motivos não conseguem aplicar. Vou dar um exemplo meu, tá? Ainda hoje, o nosso maior gap, e eu não tenho problema nenhum em falar isso, a gente vem crescendo ano a ano, mas eu tenho essa dor hoje. A minha maior dificuldade é a comunicação lá na ponta, para que o meu lead entenda o que eu faço e chegue para o meu vendedor já aquecido. Por quê? Como a gente mistura, como a gente mistura aqui no Instituto operações especiais, método fundamentado nas operações especiais em combate real, geralmente, quando a gente está fazendo a comunicação lá na ponta, as pessoas chegam e entra muito lead ruim, e para quem não sabe o que é lead, é o contato, tá? Entra muito lead ruim que acha que o que a gente faz é treinamento militar. Entra muito lead que muitas vezes está perguntando se ele fizer o nosso curso, ele vai se tornar um policial militar. Então, desde que eu comecei lá atrás, a nossa maior dificuldade é essa. Então, se alguém vier me dar uma mentoria, ele vai falar sobre a importância de trazer uma pessoa de marketing, mesmo desconsiderando que talvez, eu estou dizendo talvez, né, criando uma hipótese, de que eu não tenha como contratar essa pessoa, tá? Estou dando um exemplo. Só que quando você vai ver mais profundamente, às vezes não é nem a contratação. Tem muitos empresários, e eu já fui assim no passado, que muitas vezes acha que vai fazer melhor do que outra pessoa quando ela é contratada. E aí o que, que acontece? A gente vai se sobrecarregando. Muitas e muitas vezes eu agi dessa forma. Até eu entender que eu era controlador, centralizador, e eu precisava, e essas características são características internas que precisam ser desenvolvidas e trabalhadas em outros aspectos. Então não adianta muitas vezes eu querer um cara técnico se ele não sabe verdadeiramente me fazer enxergar que muitas vezes o problema está literalmente em mim. Uma vez eu atendi a um empresário, uma empresa, né? Esse empresário contratou a gente, esse empresário contratou a gente para a gente treinar a equipe dele. E a gente estava treinando a equipe dele até a hora que ele deu um show, começou a gritar com todo mundo, e eu percebi que a equipe dele era insegura porque ele precisava tornar todo mundo na empresa inseguro para que ele fosse sempre o cara a ser solicitado. Então, se eu não trabalhar com ele a insegurança dele, se eu não trabalhar com ele essa característica que eu consigo identificar, ele vai estar sempre reforçando aquele comportamento no time dele. É muito fácil eu olhar para todas as características físicas fáceis de ser resolvida, mas não ter coragem de falar para ele. E eu tive que arrumar um jeito de falar isso para ele. É óbvio, eu contornei a situação, eu inclusive usei uma falha minha, porque eu falei para ele assim: "Cara, eu sou um péssimo líder". E aí ele ficou me olhando do tipo: "Como assim você é um péssimo líder, né?".